convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, nesta linda manhã de sol. Pode ser dia de chuva, pode ser dia de frio, pode ser dia de geada, pode ser dia de neve. Já caiu neve aqui, nós já brincamos com neve aqui na nossa infância. Pode ser o que for, nós estamos sempre alegres e felizes e louvamos ao Senhor. Convido todos, por favor, a abrirem seus hinários para o hino de número 183 e vamos cantar esse belo hino no Cantor Cristão, que diz assim: para todo perdido, nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. 183 no Cantor Cristão, vamos cantar com toda alegria e entusiasmo. Cantemos. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus e Pai Celestial, por esse momento tão gracioso, esse momento maravilhoso de estarmos na casa do Senhor. É muito bom estarmos aqui, Senhor, sentindo o amor dos irmãos, uns para com os outros, e todos amando ao Senhor acima de todas as coisas, como nosso Mestre nos ensinou. E amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
quando éramos ainda pecadores. E obrigado porque hoje esta salvação poderosa está disponível para todas as pessoas do mundo. Se todos quisessem hoje aproveitar esta porta aberta, todos teriam o bem-vindo do Senhor, todos seriam salvos, todos seriam perdoados, todos seriam resgatados da maneira pecaminosa de viver. Portanto, nos abençoe, Senhor, e usa-nos para continuarmos proclamando o Teu amor. Obrigado porque esta semana foi uma semana de salvação. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que foram alcançadas durante a semana, e que nesta nova semana sejamos usados por Ti, proclamando a palavra do Senhor, compartilhando o Senhor Jesus para com todos, os de perto e os de longe. Os de perto com o testemunho pessoal, com uma vida consagrada, dedicada totalmente ao Senhor, com um testemunho inequívoco da nossa fé e obediência ao Senhor. E aos de longe, enviando versículos, mensagens da Tua palavra, orando, contribuindo e participando do trabalho missionário ao redor do mundo. Obrigado pelos irmãos que estão distantes dos seus lares, pregando a Tua palavra. A igreja participa com amor do trabalho ali em Rincón del Tigre, na Bolívia, no Peru, no Amazonas. Oramos também pelo pastor Meno Kalischer lá em Israel. Oramos pelo pastor Youssef Nadarkhani lá no Irã, um país perverso, Senhor, onde os cristãos são perseguidos cruelmente, e lá está o Teu servo, até mesmo sofrendo ameaças de morte, prisões, por amor ao Evangelho. Pastor Josué Tanaame, lá na Índia, já por muitos anos, lá servindo ao Senhor. Pastor Juliano, irmã Evelyn, no México, com os seus filhos. Obrigado, a Deus, pela Tua igreja, que tem sido fiel nas orações, nas contribuições. Louvado seja o Senhor. Pedimos também a Ti, ó Pai, que abençoe os nossos irmãos que moram longe de nós. Irmãos lá de Santa Catarina, irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos aqui do Paraná mesmo, irmãos do estado de São Paulo, desde o litoral até o interior, irmãos em Minas Gerais, irmãos no Centro-Oeste, irmãos no Nordeste, irmãos no exterior. Abençoe a todos, ó Deus, e que a Tua igreja esteja sempre firmada na Tua palavra, uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja zelosa, desviando-se de tudo que é pernicioso, pecaminoso e mau. Pedimos a Deus que o Senhor aceite este culto, cada participação especial, hinos cantados, hinos tocados, e a Tua palavra, Senhor, fale mais uma vez aos nossos corações, e que haja salvação, ó Deus. Pedimos e oramos no nome precioso e bendito, no doce e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor, e do abismo me livrou. Ele estendeu
pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso amar. Vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão celestial mansão.
necessitado, perdido ficará. Jesus, o Mestre vos chama, quereis a Cristo vir, do seu perdão e salvação, podeis já possuir. Encher-vos quer de bênçãos celestes o grande Salvador. Podeis ouvir com indiferença contar tão grande amor. Jesus, o Mestre vos chama, quereis a Cristo vir, o seu perdão e salvação, podeis já possuir. E agora vamos orar, pedindo que Ele nos abençoe com a Sua palavra, para que sejamos enriquecidos com ela e que haja salvação em nosso meio também. Começamos a semana com salvação, a semana passada, e que essa semana também comece com salvação. Vamos orar silenciosamente enquanto ouvimos o dueto instrumental.
Convido os amados e queridos irmãos para que abram as vossas Bíblias para uma passagem muitíssimo conhecida da palavra do nosso Deus, que é Mateus capítulo 11, versículo 28. Um convite maravilhoso que chega a todos nós, a toda a humanidade, nesta passagem, nesta palavra do nosso querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28, lemos assim na palavra do nosso Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso! Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Portanto, todas as pessoas do mundo. Eu não conheço ninguém até hoje que chegou nesse mundo sem sofrer a opressão do pecado. Não. A Bíblia fala, e hoje terminamos o curso de preparação do batismo de mais uma classe. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês de julho. No segundo domingo teremos o culto administrativo. Vamos ouvir a profissão de fé de mais alguns irmãos. E no terceiro domingo de julho, com geada ou não, teremos mais um culto de batismos aqui. E terminamos o curso dizendo como compartilhar Jesus com os outros. E em Romanos temos um roteiro que fala da situação do homem, e a provisão de Deus, e a salvação de Deus. E começa dizendo em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos. Portanto, todos estão sob a opressão do pecado. Todos estão sobrecarregados com esse fardo horroroso. Durante a semana lembrava do livro O Peregrino, que lemos quando criança. Lemos para o irmão André, inclusive, que é um dos candidatos ao batismo também. Por muito tempo foi o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E lá fala do fardo de pecados que estava sobre a vida do peregrino, até que teve um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como Ele nos diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, pesados, sobre esse fardo, debaixo desse fardo terrível que é o pecado, vinde a mim e eu vos aliviarei. E a minha oração é que nesta manhã, pelo menos uma vida aceite esse convite. Quantos convites recebemos durante a semana? Irmãos, de segunda a sábado, eu recebi convites durante essa semana e não recusei nenhum. De segunda a sábado, atendia todos os convites e voltava feliz de todos os convites que aceitávamos e íamos participar. Ontem fomos tomar um café com nossa amada irmã Adriane, Lárcio e sua família, lá no Taquari. Que lugar lindo, um paraíso. Prepararam um pão quentinho para nós, com manteiga. Já comeram um pão quentinho com manteiga? E um café preto, que delícia, meus amados irmãos. Tinha leite também, mas eu preferi o café preto. Que gostoso! É quando recebemos convites e aceitamos os convites que são para o nosso bem. Esse convite, para você que entrou aqui nesta manhã sobrecarregado, opresso debaixo do pecado, receba-o. Porque, queridos, em 3 lições, vamos ver o quanto a salvação nos é preciosa. Em primeiro lugar, a salvação da alegria. O primeiro convite que eu recebi nesta semana foi do nosso amado irmão Leonardo. Pastor, meu avô está internado, sofreu um AVC, está no hospital do idoso. O senhor pode vir comigo para fazer uma visita a ele? Estou preocupado com a alma do meu avô. Ele é um recém-convertido. Pouco menos de 3 meses ele se converteu. E meus irmãos, que lindo de ver ele trazendo a mãe, trazendo a família para ouvir da palavra do Senhor. E uma vez que o avô não pode vir, pastor, você pode ir lá. Estou preocupado com a alma do meu avô. E fomos lá. E levamos a palavra do Senhor. Eu pedia para os irmãos que se não encontravam na saída, orem porque vamos ao hospital levar a palavra do Senhor. E o irmão Leonardo falou assim: o meu avô nunca se interessou pela palavra do Senhor. Mas irmãos,
ao ouvir a palavra do Senhor, aquele homem que havia sofrido um AVC, falando com dificuldades, uma lágrima começou a escorrer do lado do olho dele. E quando perguntamos se ele gostaria de crer no Senhor Jesus Cristo, ele falou sim. Um homem já octogenário, um homem que já viveu uma vida longa, longe do Senhor, mas entendeu o amor do Senhor. Uma lágrima escorreu, mas não era lágrima de tristeza, era lágrima de alegria, porque o irmão Leonardo abaixou os ouvidos para ouvir o que o vovô estava dizendo, e ele falou: eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Irmãos, esse é o primeiro benefício que nós recebemos quando recebemos a salvação. A felicidade que inunda o nosso coração não tem como saber, a não ser experimentando. O pai do nosso amado irmão Eliseu contava de um ateu, um homem que gostava de debochar da palavra do Senhor, e ele era muito convincente nas suas palavras, e ele ia nas cidades e chamava as pessoas para ele fazer a sua pregação diabólica, infernal, contra Deus. Ele era um ateu, convincente. Chegou numa cidade pequena do interior, chamou as pessoas que foram, afluíram até onde ele estava, e foi também um velhinho cristão. E enquanto aquele homem vomitava suas palavras abomináveis, o velhinho tirou uma laranja do bolso, tirou o canivete, abriu o canivete, descascou a laranja, enquanto ouvia todas aquelas bobagens sendo ditas, tirou, descascou, chupou a laranja, até que o homem terminou seu enfadonho discurso. E como ele era muito convincente, estava todo cheio de si, falou: alguém tem uma pergunta para fazer? O velhinho logo levantou a mão: eu tenho. O ateu pensou: com uma palavra eu destruo a fé deste homem. Eu tenho uma pergunta para fazer. O senhor falou tanto contra Deus, o senhor falou tanto de ateísmo. Eu gostaria de perguntar: qual o sabor da laranja que eu chupei? O ateu: mas como eu vou saber se eu não experimentei? O velhinho falou: era essa resposta que eu queria que o senhor desse. Como o senhor pode falar contra Deus se o senhor não conhece a Deus, não experimentou a vida com Deus? Primeiro experimenta. Se não se satisfazer, aí sim o senhor pode falar. Enquanto não conhecer, não fale nada. O debochado saiu derrotado, queridos. Porque é isto. Para conhecer, alegria, não dá para falar, é isto mais aquilo. Não, tem que experimentar. E os que aceitam a salvação, como seu Walter, agora nosso irmão Walter, já coloquei ele nas minhas orações. Nosso irmão Walter, e não importa se é criança, não importa se é idoso, o Senhor Jesus chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso amado irmão Walter, ore por ele, está feliz da vida, porque aceitou a salvação. E qual não foi a nossa alegria, não é verdade, irmã do irmão Leonardo? Alguém lá do hospital mandou uma mensagem para o irmão Leonardo. Do dia da salvação para o dia seguinte, a palavra foi assim: ele teve uma melhora absurda. Essa foi a palavra que usaram. Por quê? Porque agora o coração está alegre. O coração está alegre porque tem o Senhor Jesus habitando no seu coração. E quando nós olhamos para as pessoas na Bíblia que aceitaram a salvação, vemos que depois do encontro com Cristo, a vida mudou completamente. Lembramos do eunuco. O eunuco foi da Etiópia até Jerusalém, 4.000 quilômetros, meses viajando, certamente, há 2.000 anos atrás. Montanhas, rios, desertos, quantas dificuldades. Foi a Jerusalém, comprou o livro do profeta Isaías e vinha voltando do mesmo jeito que foi, talvez até mais frustrado, porque voltava, tinha ido no templo, mas voltando, lendo a palavra, não entendia nada. O Espírito fala para o evangelista Filipe: vai na estrada de Gaza que está deserta. E Filipe, o evangelista, foi e encontrou aquele homem que estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo nada. E Filipe perguntou, correndo do lado da carruagem, falou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo?
O eunuco mandou parar a carruagem e falou: como eu posso entender se não tem quem me explique? Mandou que Filipe entrasse. Filipe falou, inspirado pelo Espírito de Deus, e o homem compreendeu. E quando chegaram a um lugar onde havia água, ele falou: eis aqui água. O eunuco falou: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E o evangelista Filipe falou: é lícito se você crê de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus é o Salvador, é o meu Salvador. Mandou parar o carro, desceram ambos a água. Filipe batizou o eunuco. E a última palavra que fala a respeito deste homem, irmãos, é maravilhosa. Em Atos nos fala: jubiloso seguiu o seu caminho. Jubiloso seguiu o seu caminho. Esta é a realidade. Seja o irmão Walter em 2025, seja o eunuco há 2000 anos atrás, quem tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, alegria que não dá para transmitir em palavras, tem que experimentar, tem que vir a Ele quem está cansado e oprimido. Mas importa fazermos uma advertência. A Bíblia fala não só dos que aceitaram a salvação, mas dos que rejeitaram também. A Bíblia fala a respeito de um jovem, chamado jovem virtuoso. Alguns evangelhos dizem que ele era um príncipe, e ele conhecia as Escrituras. Quando ele chega para o Senhor Jesus Cristo e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor fala: guarda os mandamentos. Ah, Senhor, está fácil para mim então, eu guardo desde a minha meninice. Mas quando o Senhor Jesus fala para ele obedecer a sua vontade, a vontade dele, o homem rejeita. Religioso, cheio de qualidades, um príncipe, porém rejeitou o convite do Senhor. O eunuco, a última palavra foi: jubiloso seguiu o seu caminho. Esse jovem que recusou o convite, sabe qual é a última palavra que a Bíblia fala sobre ele? Triste. Retirou-se triste. Porque vemos tantas pessoas tristes no mundo hoje. O que mais vemos no mundo são pessoas tristes, são pessoas sobrecarregadas, são pessoas oprimidas. Cada vez chegam mais alunos aqui na escola, de jovenzinhos, tomando remédios de tarja preta, Ritalina e tantas outras coisas, porque há uma angústia no coração, há uma tristeza no coração. E a alegria verdadeira só com o Senhor. Alguém que entrou triste nessa manhã, sobrecarregado, o peso sobre você, ouça o convite do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é importante dizer, queridos, uma coisa muito séria. Uma vez que você recebeu a salvação é eterna. Aceitas por aí dizendo que se você aceita a salvação e você peca, perde a salvação. Isso é diabólico, não é bíblico. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, essa alegria verdadeira que vem dele, ela está perene em nosso coração. Nós estamos constantemente felizes, a menos que pequemos contra ele. Não perdemos a salvação, mas ficamos tristes. Foi o caso de Davi. Davi servia a Deus, mas num determinado momento da sua vida ele se descuidou e pecou. Ele não perdeu a salvação não se perde, irmãos, isso precisa ficar claro em cada coração, mas a tristeza perde. E Davi no Salmo 51 dizia: torna a dar-me alegria da minha salvação. Ele não perdeu a salvação. Você não perde a salvação, mas há tristeza no coração quando descuidamos da nossa vida espiritual. O filho pródigo, quando se afastou da casa do pai e foi parar no chiqueiro, ele estava no meio dos porcos, ele estava cheirando porco, ele estava comendo comida de porco, mas ele não era porco.
Se você, cristão, se afasta da verdade do Senhor, mas é um salvo de verdade, pode às vezes estar no meio do chiqueiro, cheirando porco, comendo comida de porco, vivendo como porco, mas não é porco. O filho pródigo não era porco. E quando entendeu que estava no lugar errado, pediu perdão e voltou à comunhão, que é o que todo cristão faz. Se você está triste e já é um cristão, olhe para a sua vida, peça perdão ao Senhor. Algum pecado está me incomodando, Senhor? O pecado da frieza, o pecado do descuido, o pecado da indiferença, o pecado de se afastar da comunhão. Volte-se para o Senhor, se você já é salvo. E se não é salvo, aceite o convite que Ele faz. Em segundo lugar, além da alegria, vem paz ao coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A salvação, além de alegria, nos dá paz também. Em Romanos, não precisam abrir para lá, mas em Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Que bênção é sentir esta paz, porque o Senhor Jesus pagou a dívida que estava sobre nós, aquele fardo que pesava sobre nós, a ira de Deus estava sobre nós. Se você ainda não aceitou a salvação, como o seu Walter fez, nosso amado irmão Walter fez, sobre você pesa o fardo da ira de Deus, porque ainda estamos em desacordo com a vontade do Senhor, ainda não fomos justificados pela fé no Filho de Deus que morreu por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Alguns dias atrás, a Larissa tirou o primeiro presente que eu dei para ela, 45 anos atrás. Tirou do armário e lavou e colocou ao varal para secar lá. Depois de tanto tempo já estava com cheiro de armário. Mas ela tirou e eu lembrei quando eu comprei aquele presente para ela e ela aceitou o presente. Alegria no meu coração por ela ter aceitado o presente, que ela guarda até hoje, 45 anos depois. O Senhor Jesus quer dar um presente para cada pessoa que ainda está oprimida e sobrecarregada. Você já recebeu esse presente? Se não, ainda é tempo de receber, porque Ele quer dar a paz. Ele quer conceder a paz a todas as pessoas, e Ele veio para ser a nossa paz. Quando Ele nasceu, nas campinas de Belém, os anjos cantaram: paz na terra aos homens de boa vontade. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Onde está o Senhor Jesus Cristo? Seja no seu coração, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu lar, há paz. Muitas pessoas proclamam paz, queridos, mas é uma paz fictícia ainda. Ele diz assim, o Senhor Jesus diz assim em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo oferece paz. Não venha me dizer que não, porque oferece. Éramos crianças nos anos 1960 e havia um movimento muito forte chamado hippies. Era um povo que andava sujo, não fazia barba, não cortava cabelo, alguns andavam até meio despidos por aí, usando drogas e fazendo tudo, e usaram um símbolo horroroso. Por favor, nunca use isso, cristão. Eles usam um símbolo que é uma cruz de ponta cabeça com os braços quebrados, e eles proclamavam paz sem Cristo. O símbolo dos hippies, cristão nenhum deve usar. Significa isso: cruz de ponta cabeça, com os braços quebrados, paz sem Cristo. Eu nunca vi um hippie feliz. Todos eles têm uma aparência de tristeza, de frustração, de decepção, de angústia. Precisam de cigarro, precisam de droga, precisam de algo, precisam de um monte de coisa para sentir um pouquinho de prazer. Mas são pessoas decepcionadas, frustradas, oprimidas. Não existe paz sem Cristo. Os anjos proclamaram paz na terra, e Ele mesmo diz: deixo-vos a paz perene.
que não precisa de álcool, que não precisa de drogas, que não precisa de imoralidade para sentir alguma paz. A paz dele é perene e eterna. Em Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A presença do Senhor em nosso coração dá paz. Não importa o que vai acontecer, Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Como não pensar no apóstolo Paulo, no encapelado mar, indo para Roma, e 14 dias de temporal, irmão Daniel, eu que somos oriundos do litoral do Paraná, irmão de Amira também, não precisa 14 dias para você ficar cansado do mar agitado. Um dia já é suficiente. Um dia, uma semana, 14 dias. Diz a Bíblia em Atos que fugiu toda a esperança das pessoas. Os marujos, homens tarimbados no mar, fugiu a esperança. Ninguém comia mais nada, todo mundo estava desesperado, fugiu toda a esperança de sermos salvos, diz lá em Atos. Menos um. Lá estava o homem de Deus, no meio daquela fúria do temporal. E como estava o nosso amado irmão Paulo, queridos irmãos, ele estava em paz. Pegou o pão, deu graças e falou: Deus vai nos fazer dar numa ilha, ninguém vai se perder. Todas essas 273 almas que estão aqui não vão perecer. Lá tinham marujos, lá tinha militares, lá tinha o centurião, lá tinham pessoas que estavam indo para Roma, todo mundo apavorado. E é o que acontece com as pessoas do mundo, porque sabem que o mundo está desgovernado. Mas quem está com Cristo sente paz. O mesmo apóstolo Paulo chegou na ilha, depois do naufrágio do navio, fazia frio, estava chovendo, era inverno. As pessoas ali da ilha juntaram gravetos para acender uma fogueira, para secar a roupa daqueles náufragos que tinham acabado de chegar ali em Malta. Apóstolo Paulo foi lá juntar também os gravetos lá e pegou, e uma cobra picou na sua mão. E ele, com a cobra pendurada, chacoalhou a cobra em cima do fogo, que caiu no fogo, e as pessoas da ilha pensaram: este homem é um criminoso. Este homem é um criminoso, porque a justiça, todo mundo tem noção da justiça divina, até os pagãos, todo mundo. Os pagãos disseram: este homem deve ser um grande criminoso, porque escapou do naufrágio, agora a justiça divina não o deixa viver, e esperavam que ele fosse cair morto. Ao invés de cair morto, eles foram proclamar vida. E os pagãos então mudaram de ideia: ao invés de ser um criminoso, este homem deve ter alguma comunhão com Deus, deve ser alguma pessoa que tem algo diferente. E a Bíblia diz que enquanto Paulo esteve ali, proclamou a paz a todas as pessoas. Pode ser no temporal, pode ser em adversidades, uma cobra picando, a paz é mantida. Quando vemos Paulo em Filipos, na prisão em Filipos, como estava o nosso amado irmão, ele e Silas, como estavam no meio daquela situação difícil, estavam em paz. Esta é a realidade do cristão verdadeiro, está com alegria, está com paz no coração. Lembramos de Pedro, na noite que iria ser apresentado para morrer. Como estava Pedro na prisão, queridos irmãos? Ele estava dormindo, certamente Herodes estava atormentado, mas o servo de Deus estava em paz. A paz no seu coração. O que te perturba? A alegria no seu coração? O que te entristece? E em último lugar, queridos irmãos, com o Senhor Jesus Cristo em nossos corações, nós sentimos também a segurança. Além da alegria, além da paz, nós sentimos também segurança. E eu vou dizer para vocês que antes da minha salvação eu não tinha segurança. Eu me converti aos 11 anos de idade. E eu ouvia meu pai, deste mesmo púlpito, pregando sobre o arrebatamento. Irmãos, eu saí apavorado do
Lembro do meu amado irmão Roberto. Antes da salvação, ele saía por aquela porta apavorado. E se o arrebatamento acontecer esta semana? Pergunte para a irmã Marilza o que é uma sensação de achar que o arrebatamento aconteceu. Um dia ela saiu do trabalho, naquela época que mudava o horário, adiantava o horário de verão e tudo mais. E ela saiu do trabalho e veio para cá. E era para atrasar o relógio, e ela adiantou 1 hora o relógio. Ao invés de chegar às 9 aqui, ela chegou 7 e pouco da manhã. Chegou, não viu carro nenhum. Viu a porta do templo fechada. Ela é salva, ela vai no arrebatamento. Mas que é uma sensação estranha. Aconteceu com ela, aconteceu com o Dr. Pedro, a mesma coisa também. Deram a volta na quadra. Não, algum irmão vai chegar. Um arrebatamento. Mas que é uma sensação estranha, é. E eu tinha essa sensação horrorosa. Eu não tinha segurança porque eu não era salvo. E a pergunta é, se o arrebatamento acontecer hoje, você vai ou você fica? Se não tem certeza, é porque fica. Porque quem vai tem certeza, tem segurança. Irmãos, eu me lembro da noite que eu me converti. Irmão Daniel, no culto, inclusive, do aniversário da igreja, mencionou. E fiquei muito feliz há 2 anos atrás, quando fomos com o Dr. Marco e a Ana Carla, na casa do Osmar, que é funcionário deles, bem do lado da onde eu me converti. Naquela época, no início dos anos 1970, era um início de loteamento, uma casa simples de madeira, nem luz elétrica tinha. E eu tinha medo, queridos irmãos, porque eu sabia que o irmão Daniel, meu irmão, era salvo. E eu sempre amei muito ele. Quando ele viajava, eu ficava até doente. Não é verdade? Ficava até doente. E eu pensava, se acontecer o arrebatamento, meu irmão vai. Meu pai vai. Minha mãe vai. Minha irmã Sandra era bebezinha, era inocente, ia salva, ia também. Eu ia ficar, meus irmãos, que pavor que eu tinha. E naquela noite, naquela casa simples, só o fogão a lenha aceso e o lampião que o nosso pai levava. Ali, naquele local escuro, a luz brilhou no meu coração. Eu entendi que eu era verdade. E eu precisava aceitar esse convite. Vinde a mim. Venham a mim. Vocês não precisam ficar cansados. Vocês não precisam viver tristes. Vocês não precisam viver sem paz. Vocês não precisam viver na insegurança. Ele é a nossa segurança. E naquela noite eu aceitei, com 11 anos de idade. Irmãos, parece que foi ontem, de tanta alegria que eu senti no meu coração, de tanta paz que eu senti no meu coração, de tanta segurança que a partir de então passei a sentir no meu coração. Alguém aqui que não tem certeza ainda da salvação? Viveu na França um homem há 300 anos atrás, chamado Voltaire. Ele era um filósofo, ele era um perverso, zombeteiro da palavra do Senhor. Esse homem zombava de Deus, zombava da palavra de Deus. E uma vez esse homem estava na Alemanha, na casa de um nobre, lá na Alemanha, e o assunto, naturalmente, foi direcionado para a vida espiritual. E quando o Voltaire, debochado, ouvia a respeito do céu, ele usou a seguinte expressão: eu vendo o meu lugar no céu por um marco alemão. E achou que fez a maior graça. Eu vendo o meu lugar no céu por um marco alemão, ou seja, não valia nada. As pessoas ficaram tristes ao ouvir isso, mas um dos presentes falou assim: Dr. Voltaire, como o senhor pode vender alguma coisa que o senhor não tem? Como o senhor pode vender uma coisa que o Senhor não tem? Você tem o seu lugar no céu? Se ainda não tem, pode sair daqui tendo. O seu nome já está escrito no livro da vida. A partir de segunda-feira, o nome do querido vovô, do irmão Leonardo, da irmã Mariana, já está escrito no livro da vida. O seu está também? Se não está, não seja como o príncipe religioso. O príncipe retirou-se triste. Por favor, retire-se daqui feliz.
feliz, em paz e com segurança. Depois dessa brincadeira de Voltaire, chegou o momento dele passar para a eternidade. E a enfermeira que assistiu à morte dele falou assim: nem que me paguem o dinheiro da Europa inteira, nunca mais quero ver a morte de um ateu. Ela falou que foi horroroso o momento da passagem. Diz que ele se ajoelhava para a mesa, para a cadeira, para tudo, urrava de desespero, porque sabia para onde estava indo. Não tinha segurança. Não tinha segurança. Você tem segurança? Tem paz? Tem alegria no seu coração? O Senhor Jesus oferece neste momento um convite para você. Eu aceitei todos os convites da semana e terminei a semana feliz. Voltávamos ontem à noite lá da casa da irmã Adriane, voltávamos ali felizes por termos aceitado todos os convites e levado a palavra do Senhor. Irmã Adriane está cuidadosa com seu esposo e peço que todos orem. André precisa da salvação. A irmã Adriane, irmã Carol, irmão Andrei, que será batizado no 3º domingo de julho, salvos. Mas uma das filhas ainda não, e o marido ainda não. Oremos por eles, para que aceitem esse convite. E ontem chegou lá mais um senhor também, que na hora da saída falou: obrigado, pastor, pelas palavras. Vamos orar por ele também. Seu Tarcísio, vamos orar por todos os que estão ainda longe do Senhor, para que recebam este convite. Este convite é o convite irrecusável. E quem recusar esse convite, a Bíblia diz em Hebreus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como você vai escapar se recusar esse convite? Como vai escapar? A resposta é: não escapar. Portanto, hoje, não espere endireitar a sua vida. Eu preciso da salvação, mas primeiro preciso abandonar essa prática. Não! Esse serviço não é seu, é a obra dele. Ele falou: não vim chamar os sãos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tão lindo o testemunho do nosso amado irmão Dr. Marco, que na noite, no culto da igreja perseguida, ele falou isto. Que ele vinha à igreja e ele queria aceitar a salvação, mas ele achava que ele tinha que resolver algumas coisas. Não! A partir do momento que ele, como médico, entendeu que quem vai procurar ele são os doentes e não os sãos. Já pensou? Doutor Marco, meu amado irmão, eu vim aqui porque estou desfrutando de boa saúde, prescreva-me um medicamento. Ele vai mandar eu para onde? Procurar um pediatra. Pediatra já passou minha parte. Vamos procurar uma pessoa que trate da mente. Quem procura ele são as pessoas enfermas. Você, pecador, é você que o Senhor Jesus ama. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu entendi isso com 11 anos. Eu era pecador. Você entendeu isso hoje? Convido que todos abaixem suas cabeças, por favor. São 35 quilômetros lá do Pinheirinho até aqui. E eu vinha dando graças ao Senhor. Foi tão gostoso estar lá com os queridos. Foi tão gostoso voltar. Eu fui orando, pedindo e vinha orando, agradecendo. Senhor, obrigado por mais uma vida que aceitou a salvação. E hoje o Senhor Jesus está desejoso de que você faça a mesma coisa. Não precisa pagar nada, Ele já pagou tudo. Não precisa fazer nada, Ele já fez tudo. Só precisa aceitar o convite que Ele oferece. Há alguém nesta manhã? Onde você estiver, levante a sua mão. Deus abençoe esta vida. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe mais esta vida. Mais alguém? Levante a sua mão. Satanás não quer que você levante a sua mão. Fica um peso, parece ter uma rocha na mão. Mas Ele quer, o Senhor Jesus quer que você o receba. Faça isso para a sua alegria, para a sua paz e para a sua segurança. 2 vidas preciosas. Há mais alguém? Se houver, pode levantar a sua mão, nós vamos orar em seu favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus amado, pelas pessoas que estão entendendo a salvação. Pode ser no hospital, pode ser em casa, pode ser no templo, pode ser onde for. Lembramos da mulher de Sicar, na beira do poço, aceitou a salvação.
Lembramos do eunuco no caminho, aceitou a salvação. Lembramos de outras pessoas também em diversas situações, onde estiveram e encontraram-se com o Senhor Jesus Cristo, não perderam a oportunidade e foram salvos. Por isso te louvamos, Senhor. Obrigado pelas vidas que entenderam isto nesta manhã e continue a operar em nosso meio grandes coisas, salvação de vidas preciosas, cujas almas eternas não podem ficar, não devem ficar, e não é o teu querer que fiquem opressas, oprimidas, cansadas e sobrecarregadas. Obrigado, portanto, pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Que nome precioso, que nome bendito, que doce nome tem o nosso Salvador. E louvamos-te porque esse nome tem poder. Este nome derrotou as forças do mal, com o seu amor, com a sua obediência, com a sua submissão a ti, ó Pai. O nosso Salvador comprou-nos a vida eterna. Custou caro para ele, foi o seu sangue vertido, a sua vida dada por cada um de nós. Mas hoje temos alegria, alegria perene, temos paz, a paz eterna, temos segurança, nada nos assusta, porque somos do Senhor. E obrigado porque o Senhor quer usar a cada um de nós para levar esta palavra de salvação a todas as pessoas. Nunca na terra se há de ouvir um nome mais precioso e maravilhoso que o nome de Jesus. Leva em paz agora os meus amados e queridos irmãos. Dê a todos, ó Deus, a tua presença bendita e maravilhosa durante o momento de almoço, descanso à tarde, trazendo-nos de volta à noite para continuarmos a ouvir mais do Senhor e para que possamos ser bênção como é da tua vontade neste mundo amaldiçoado pelo pecado. Maldita é a terra por causa do pecado. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a sermos bênção, canal de bênção do Senhor para toda a humanidade. Oramos e pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio.
com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados irmãos.